Como investir em imóveis de varejo e receber dividendos em dólar? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar o NNN, um REIT, que é basicamente uma espécie de fundos imobiliários lá nos Estados Unidos que investem em imóveis de varejo e paga dividendos em dólar aos seus acionistas. E por que falar de REITs? Por que investir em REITs? Por que colocar parte do seu patrimônio fora do país? O primeiro ponto a se destacar é que a bolsa brasileira, ela é uma bolsa pequena. A bolsa brasileira, ela não representa nem 2% dos ativos globais. Então, é uma bolsa que, apesar do crescimento registrado ao longo dos últimos anos, é uma bolsa que ainda é pequena. O segundo ponto é que, ao investir fora do país, você basicamente reduz o seu risco Brasil. Imagine só a situação de um investidor argentino. Ele praticamente, ao longo dos últimos 30 anos, não teve crescimento da sua riqueza. Por quê? Todo o retorno foi dizimado pela inflação. Imagine só, por exemplo, a situação de uma pessoa que tenha investimentos na Venezuela. Primeiro que se essa pessoa tem algum tipo de investimento, é uma pessoa privilegiada. Segundo ponto é que mesmo essa pessoa tenha investimentos, basicamente os seus retornos foram dizimados pela inflação. Imagine só a situação de uma pessoa que tinha 100% do seu patrimônio na Ucrânia. Provavelmente uma pessoa que perdeu quase tudo que tinha. Claro, isso vai depender muito da localização dela, mas de qualquer forma, isso exemplifica a importância de você ter parte do seu patrimônio fora do seu país de origem. O terceiro argumento, o terceiro ponto é que, ao investir fora do país, você consegue se expor a moedas mais fortes do que o real. Embora o dólar, o euro, sejam moedas realmente mais fortes do que o real, é importante destacar que essas moedas também têm perdido bastante valor. Por exemplo, ao longo dos últimos 20, 21 anos, o euro perdeu ali próximo de 50% do seu valor, o dólar próximo de 60%. E o real, em contrapartida, perdeu ali aproximadamente 90% do seu valor. Então, embora o euro, o dólar sejam moedas mais fortes do que o real, são moedas que também não são perfeitas, são moedas que têm perdido bastante seu valor ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, o dólar ainda é uma moeda global, então boa parte dos negócios do mundo são realizadas em dólar. Mas, de qualquer forma, as moedas fiduciárias, de uma maneira em geral, são moedas que foram programadas para perder valor ao longo do tempo. E se você quer entender um pouco mais desse processo, eu recomendo fortemente a leitura de As 6 Lições de Ludwig von Mises, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, embora sejam moedas que também têm perdido bastante valor ao longo do tempo, ainda são moedas que são mais fortes do que o real. Então, quando você investe fora do país, você consegue ali colocar uma parte do seu patrimônio nessas moedas. E o quarto ponto, e esse para mim é o principal argumento, é que ao investir fora do país, você consegue se expor a modelos de negócio, a estratégias de investimento, a estratégias empresariais que ou não estão disponíveis no Brasil ainda, ou que não estarão disponíveis no Brasil no curto prazo. Então, é basicamente uma forma de você se expor a um segmento de negócio que é lucrativo, que não existe aqui no país e nem provavelmente vai existir no curto prazo. Para exemplificar essa situação, imagine a situação de dois investidores. Você tem o investidor A e você tem o investidor B. Partimos da premissa que os dois investidores são investidores conscientes, fazem investimentos mais com uma abordagem fundamentalista, ou seja, não são investidores especuladores. O investidor A, ele coloca 100% do seu patrimônio no país. O investidor B, ele coloca uma parte do seu patrimônio fora do país. E essa parte do patrimônio que o investidor ele colocou fora do país, ele investiu em empresas, por exemplo, como Tesla, como Amazon, como Google, como, por exemplo, a Meta. Então, é de se esperar que, mesmo com o mesmo patrimônio investido, muito provavelmente essa parcela do investidor B que ficou aplicado em um país fora do Brasil, ela apresentou uma valorização muito grande. Então, a Tesla cresceu bastante, a Netflix cresceu bastante, a Amazon cresceu bastante, o Google cresceu bastante, a Microsoft cresceu bastante, a Apple cresceu bastante. Então,
muito provavelmente o investidor B hoje é um investidor que tem um patrimônio maior do que o investidor A. É claro, aqui a gente está partindo da premissa de que são investidores que sabem o que fazem, que possuem uma abordagem mais fundamentalista e que tem basicamente ali uma estratégia muito parecida de investimento. A única diferença é que o investidor B, ele colocou uma parcela do seu patrimônio fora do país, em empresas e em segmentos de negócio que inicialmente não estavam disponíveis aqui no Brasil. Essa é uma introdução bem curta, daria um vídeo aqui de mais de 1 hora só explicando os motivos pelos quais você deveria investir fora do país. Então, feita essa introdução, vamos então para a análise do NNN. E como sempre, é muito importante você entender como um ativo ele gera caixa, gera receita, gera dinheiro. Ou seja, é importante você entender onde você está investindo o seu dinheiro. E no caso do NNN REIT, é basicamente uma empresa que explora empreendimentos imobiliários do tipo varejo. E aqui é um varejo bem raiz e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Talvez você esteja se perguntando, né, por que esse REIT ele tem um nome, né, de National Retail e tem um ticker de NNN. Bom, ele tem esse ticker de NNN porque os seus contratos de locação são contratos de locação do tipo Triple Net Lease. É um contrato de locação onde o inquilino ele tem que pagar, além do aluguel, o seguro do imóvel, ele tem que pagar os impostos dos imóveis, por exemplo, aqui no Brasil seria o equivalente ao IPTU, e ele também tem que pagar, por exemplo, os custos com reforma e manutenção dos imóveis. Então, é um modelo de locação onde, basicamente, quase a totalidade dos custos relacionados aos imóveis são repassados para os inquilinos. Então, é um modelo de locação bem interessante para quem é investidor, principalmente pensando no longo prazo, beleza? Só para você que ainda não sabe o que é um REIT, é basicamente uma espécie de fundos imobiliários que existe lá nos Estados Unidos. A diferença é que aqui no Brasil, os fundos imobiliários são constituídos como fundos e pagam dividendos com frequência mensal, na maioria dos casos. Já os REITs são empresas listadas em bolsa, são empresas que são voltadas para exploração de imóveis e a frequência de dividendos varia de acordo com o REIT. Tem REIT que, por exemplo, paga dividendo mensal, outros pagam dividendos de forma trimestral. Então, essa frequência de distribuição vai depender do REIT que você, por exemplo, for colocar em carteira, beleza? Agora que você já sabe que o NNN REIT investe em imóveis do tipo varejo, vamos entender quais são os principais tipos de imóveis que esse REIT possui em carteira. É basicamente um REIT de varejo urbano, então de renda urbana, que explora empreendimentos imóveis que são utilizados por empresas, por exemplo, de serviço automotivo, como é, por exemplo, o caso de empresas que atuam ali na prestação de serviços de lava rápido, por exemplo. É um REIT que também possui em seu portfólio lojas de conveniência, restaurantes, bares, teatros, concessionárias. Aqui também temos, por exemplo, farmácias e até mesmo pet shops. Então veja que é basicamente um REIT de renda urbana e você percebe que é um REIT que explora segmentos de atuação que, por exemplo, ainda não temos disponíveis aqui nos fundos imobiliários negociados no Brasil. Outro ponto que logo de cara chama a atenção aqui é que, por exemplo, os imóveis que são utilizados por empresas do tipo serviço automotivo representa 18,2% da área bruta locável. As lojas de conveniência representam 16%, os restaurantes 8,2%. Restaurantes, se a gente for somar aqui, vai dar aproximadamente 15%, entretenimento com 7%, concessionárias com 6,7% e outros setores, como, por exemplo, teatros, 3,8%. Então, veja que é um REIT que tem um nível de diversificação por segmento de atuação
bem interessante. Então, é um rate muito bem diversificado em segmentos de atuação. E aqui você consegue ver basicamente em que tipo de imóvel este rate investe. Então, você pode ver que é basicamente renda urbana. Então, você tem aqui lojas de conveniência, você tem, por exemplo, alguns imóveis que são explorados por empresas que atuam no serviço automotivo, você tem aqui o varejo tradicional, né? Então, são basicamente esse tipo de imóvel que o NNN Rate investe o seu patrimônio. Agora que você já sabe que tipo de propriedade que o NNN Rate investe, é importante a gente conhecer como que está a sua estratégia de alocação, como está o seu nível de diversificação hoje. E olhando essa apresentação, esse gráfico, fica muito fácil a gente perceber o tamanho dos rates em relação aos fundos imobiliários. Então, esse é um rate que investe basicamente em renda urbana, em imóveis de renda urbana, e possui no seu portfólio mais de 3.600 propriedades. Além disso, é um rate com mais de 400 inquilinos e atua em 35 segmentos diferentes. Então, é um rate muito bem diversificado em termos de inquilinos, em termos de propriedade e também em segmentos de negócio. Agora, além disso, é um rate que também tem uma boa diversificação geográfica. Através desse gráfico, você consegue ver que 25% das propriedades estão localizadas no Sudeste, 24,7% estão localizadas no Sul, aí você tem 14,2% localizadas no Nordeste e 24,3% no Centro-Oeste. Aí você tem no Oeste ali um pouco mais de 4% e também nas Rocky Mountain 7,3%. Então, é um rate muito bem diversificado em termos de propriedade, em termos de inquilinos, em termos de segmento de atuação, e é um rate também muito bem diversificado em termos geográficos, beleza? Em termos de diversificação por inquilino, é um rate muito tranquilo, muito tranquilo. Os principais inquilinos hoje são, por exemplo, a 7-Eleven, com 4,4% da receita, a Mister Car Wash, com 4% da receita, a Dave Buster, com 3,7% da receita, a Camping World, com 3,6% das receitas. Então, é um nível de diversificação que o rate apresenta que deixa os investidores, né, muito tranquilos, principalmente pensando no longo prazo. Em termos de contratos de locação, esse é um rate também bem interessante. Veja que o prazo médio dos seus contratos hoje é de 9,8 anos, então um prazo médio contratual bem bacana. Outro ponto bem interessante é que apenas 3,9% dos seus contratos irão vencer aqui no ano de 2026 e você pode ver que 55,7% dos seus contratos irão vencer somente após o ano de 2033. E para fechar, historicamente, é um rate onde os seus inquilinos renovam os contratos com grande frequência. Então, historicamente, é um rate onde 83% dos seus inquilinos renovam os contratos de locação por um valor bem próximo ao que era pago anteriormente. Então, é um rate que tem um histórico de renovação de contratos bastante interessante. Isso é bom por quê? Porque além desse histórico e dessa taxa de renovação de contratos, vale destacar que são contratos do tipo Triple Net Lease, ou seja, contratos onde os inquilinos arcam com os custos de manutenção, reforma, seguros, impostos prediais e por aí vai. Então, é muito interessante essas métricas do NNN Rate. Até aqui você já sabe que é um rate que tem um portfólio bem robusto, muito bem equilibrado e bem diversificado. Agora, um outro ponto que me chama bastante atenção é a sua taxa de ocupação histórica. Então, esse é um rate que tem uma taxa histórica de vacância muito baixa. Veja que, em média, a sua taxa de ocupação é de 98,2%. Isso é o mesmo que dizer que, em média, a sua vacância histórica é inferior a 2%.
Então, é um fundo, aliás, é um rate que tem uma taxa de ocupação muito grande. E veja que entre 2005 e 2025 é um rate que nunca teve uma taxa de ocupação menor ou abaixo de 96,4%. E veja que essa taxa de ocupação de 96,4%, que já é uma taxa de ocupação bacana, mas mesmo assim é a menor da série histórica, aconteceu lá no ano de 2009, justamente naquele período ali próximo à crise imobiliária do subprime. Inclusive, recomendo que você assista o filme A Grande Aposta para você entender basicamente como que essa crise ela acabou sendo causada. E veja que desde então o fundo sempre tem uma taxa de ocupação ali muito próxima de 98, 99%. Então, é um rate que tem uma taxa de ocupação bem interessante, uma taxa de vacância muito baixa. E você pode ver que é um fundo que tem uma taxa de ocupação superior à média de mercado. É claro, considerando outros rates, mas excluindo o setor de hotel e também de cuidados com saúde. Um outro ponto que chama bastante atenção nesse rate é justamente o seu histórico de dividendos. Veja que é um rate que, ao longo dos últimos 36 anos, aumentou de forma consecutiva a sua distribuição de dividendos aos seus acionistas. Veja que em 1990, esse rate ele entregou ali de dividendos aos seus acionistas algo próximo de $1 por ação. E em 2025 foi um rate que entregou $2,40 por ação aos seus acionistas. Isso equivale a um dividend yield anual de 5,6% em dólar. Pô, Anderson, mas apenas 5,6% de dividend yield é muito baixo. Pois é, só que aqui é importante a gente destacar as diferenças entre o mercado de investimentos nos Estados Unidos e o mercado de investimentos no Brasil. Aqui no Brasil, realmente as empresas boas pagadoras de dividendos vão entregar ali 6% de dividend yield, 5,6% de dividend yield, algumas mais maduras, 7, 8% de dividend yield. Só que estamos falando aqui de 5,6% de dividend yield em um rate que paga dividendos em dólar. E, além disso, esse 5,6% de dividend yield hoje está acima da média. Não é um rate que, ao longo dos últimos anos, sempre entregou 5,6% de dividend yield. E você vai entender por que esse dividend yield hoje está em 5,6%. Um outro ponto a se destacar é que, beleza, os fundos imobiliários aqui entregam 11, 10% de dividend yield. Hoje, os fundos imobiliários de papel, por exemplo, estão entregando 12, 13% de dividend yield. Alguns fundos de tijolos estão entregando 11% de dividend yield. E os fundos imobiliários mais diversificados, mais maduros, estão entregando ali 9, 9,4, 8,9% de dividend yield. Então, de fato, a entrega de dividendos dos fundos imobiliários hoje é realmente um yield maior do que, por exemplo, os rates. Mas, no caso dos rates, estamos falando de dividendos em dólar e estamos falando de dividendos que são crescentes ao longo do tempo. E aqui eu quero chegar a um outro conceito que eu nunca abordei nos vídeos do canal, mas que julgo importante abordar aqui. O investidor ele deve muito preocupar com o yield on cost, que é basicamente o yield sobre o seu preço de aquisição. Considerando o caso do NNN Rate, hoje é um rate que tem um dividend yield de 5,63%. Isso quer dizer que se você investir $10.000 hoje, então é esperado que ao longo dos próximos 12 meses você receba $563 de dividendos. Só que esse é um rate que tem um potencial de crescimento nos dividendos de 4,12% ao ano. Claro, isso considerando o seu histórico de distribuição de dividendos. Então, se esse rate ele continuar
apresentando esse crescimento na distribuição de dividendos ao longo dos anos, isso quer dizer que em 5 anos o seu dividend yield seria de 6,89% e em 10 anos o seu dividend yield seria de 8,42%. Então, se você comprar esse rate hoje, considerando a sua taxa de crescimento na distribuição de dividendos, em 10 anos, considerando o preço desse ativo hoje, você estaria recebendo um yield de 8,42%. Então, apesar de ser um dividend yield que parece baixo, temos que destacar alguns pontos aqui. Primeiro, é um rate que apresenta um crescimento de dividendos ao longo do tempo bacana. Nos últimos 36 anos, sempre cresceu o seu dividendo distribuído. Segundo ponto, um yield de 5,6% está acima da média do mercado lá nos Estados Unidos. Calma que a gente vai explicar o porquê disso está acontecendo daqui a pouco. E o terceiro ponto é que, se você considerar o preço do ativo hoje, onde cada ação está sendo negociada a 42 dólares e 64 centavos de dólar, e o seu crescimento de distribuição de dividendos, significa que, se você comprar esse rate hoje e não fazer mais nenhuma compra e ele manter essa taxa de crescimento de distribuição de dividendos, significa que em 5 anos o seu dividend yield seria de 6,89 sobre o seu preço de aquisição e em 10 anos você estaria recebendo um dividendo equivalente a 8,42% sobre o seu preço de aquisição hoje. Então veja que, apesar de parecer um dividend yield abaixo do que estamos acostumados a ver aqui no Brasil, é importante destacar. É um rate que apresenta um crescimento na distribuição de dividendos. Esse dividend yield de 5,6% já está acima da média do mercado dos Estados Unidos. E se você considerar o crescimento de dividendos desse rate, considerando o preço de aquisição de 42,64, ao longo dos próximos anos, é de se esperar que apenas de dividendos você receba ali 8,42% ao ano sobre o seu preço de aquisição hoje. Receber, na minha opinião, 8,4% ao ano de dividend yield em dólar é um baita negócio. Um outro ponto que não pode faltar na análise de um rate, de um fundo imobiliário e também de uma ação é você verificar a estrutura de capital para saber se aquele ativo é um ativo financeiramente saudável. No caso desse rate, o que podemos notar é que a sua alavancagem ela sofreu um leve aumento ao longo dos últimos anos. Então, se você pegar a dívida bruta e dividir pelos ativos desse rate, esse indicador ele saiu de 36,4 para 41,7. Então, houve ali um aumento de um pouco mais de 5 pontos percentuais. Isso fez com que o indicador dívida líquida EBITDA saísse de 5,2 para 5,7. Apesar de aqui no mercado brasileiro, por exemplo, um grau de alavancagem desse ser considerado alto para um fundo imobiliário, levando em consideração o contexto dos rates nos Estados Unidos, é um grau de alavancagem que está na média de mercado. O mesmo acontece com o indicador dívida líquida EBITDA. Embora para uma empresa tradicional, para uma empresa normal, o ideal é que esse indicador esteja abaixo de 3. No mercado de rates, é normal você encontrar alguns rates com esse indicador ali próximo de 5%. Então, é um grau de alavancagem que, para o mercado de rates nos Estados Unidos, está dentro da média. Pô, Anderson, mas por que, por exemplo, os rates eles têm esse nível de dívida? Simples, porque na maioria do tempo, a taxa de juros nos Estados Unidos é uma taxa de juros baixa. Então, você pode ver que ali, em 2016, por exemplo, a taxa de juros era de 0,5% ao ano. E essa taxa ela veio crescendo até atingir 2,5% ao ano em 2019. Então, a maior parte do tempo, a taxa de juros nos Estados Unidos é uma taxa de juros baixa. Então, é natural que os rates eles peguem dívida a uma taxa de juros anual, por exemplo, menor do que os cap rates que eles conseguem com as aquisições, 6,7, 7 ponto alguma coisa, 7,5, 7,3, 7,7 de cap rate. Então, é natural que, como eles conseguem fazer a aquisição de ativos com um cap rate maior do que a taxa de juros que eles
conseguem suas operações de crédito, eles façam, então, dívidas para poder crescer o portfólio, comprar novos imóveis e, assim, expandir o crescimento do rating. Então, são indicadores que, para o mercado dos Estados Unidos, estão dentro da faixa esperada, beleza? Um outro ponto que me deixa tranquilo em relação a esse rate é que ele tem uma taxa ou um índice de cobertura de juros superior a 4 anos. Então, se você pegar o EBITDA e pegar as despesas financeiras, você vai ver que em todo o período esse indicador sempre esteve acima de 4. Então, é um rate que tem um índice de cobertura de juros ok, não é o melhor índice de cobertura de juros do mundo, mas tem um índice de cobertura de juros bacana. E, além disso tudo, é importante frisar que, historicamente, é o rate que tem uma taxa de renovação de contratos grande. Historicamente, é um rate que tem uma taxa de ocupação muito grande, ou seja, historicamente é um rate que tem uma taxa de vacância muito baixa. Então, ele tem uma previsibilidade de geração de resultado muito grande, o que, claro, né, reduz os riscos desse rate de uma maneira em geral, beleza? E esse gráfico que você está vendo agora corrobora muito a estrutura de capital, por exemplo, do NNN Rate. Veja que, anualmente, é um rate que sempre faz novas aquisições. Então, essa barra verde aqui basicamente representa o volume que este rate anualmente investe em novas aquisições. Então, veja que em 2020 o rate acabou investindo pouco, investiu ali próximo de 200 milhões de dólares em novas aquisições. De lá para cá, um rate que pelo menos todo ano ali investiu mais de 500 milhões de dólares em novas aquisições. E acima das barras você consegue ver o cap rate médio, né? Então, veja que nos últimos anos o cap rate médio das aquisições acabou ficando ali entre 6,4% e 7,7% de cap rate. E isso justifica, por exemplo, porque que os rates lá nos Estados Unidos muitas vezes acabam fazendo dívida. Então, mesmo tempo que você tem aqui, em 2021, por exemplo, uma taxa de juros anual de 0,25% ao ano, o rate ele consegue fazer uma aquisição com um cap rate de 6,5% ao ano. Então, por estar em um mercado onde a taxa de juros, normalmente uma taxa de juros mais baixa, ele vai lá, capta dívida a uma taxa de juros mais baixa e, ao mesmo tempo, faz aquisições de imóveis que tem um cap rate maior do que a taxa de juros do empréstimo que ele contraiu. Já falando em performance histórica, se você pegar os últimos 30 anos, o NNN Rate apresentou uma taxa de retorno médio anual de 11% ao ano, o que é muito bom, Isso nos últimos 30 anos. Mas se você considerar os últimos 10 anos, essa taxa de retorno cai para 7,1%. Se você considerar os últimos 3 anos, 5,6% e o último ano de 7%. Então, performance histórica de longo prazo do NNN Rate é boa, com a taxa ali de retorno anual próximo de 11% ao ano. Considerando que é um rate, considerando que explora ativos imobiliários, é uma taxa de retorno ok. Então, aqui no Brasil, por exemplo, temos alguns fundos imobiliários que não apresentam uma taxa de retorno anualizado que ultrapassa 9% ao ano. Esse é um rate que consegue, por exemplo, uma taxa ali de 11% ao ano, considerando o longo prazo. Mas veja que nos últimos anos, essa taxa de retorno ela foi menor, sobretudo após o ano de 2020. Então, considerando o retorno, por exemplo, do NNN Rate em relação ao IPCA, em relação ao IFIX, eu sei que essa não é a comparação mais justa de se fazer, mas pensando em investimentos no exterior e comparando a performance desses investimentos no exterior com os principais índices inflacionários e também o principal índice de fundos imobiliários aqui no país, você vai ver que até 2020 o NNN Rate apresentava uma performance melhor. Mas veja que após o ano de 2020, em função da pandemia, o fundo ele caiu, voltou a subir, mas, por exemplo, ele não performou tão bem quanto o IMAB, como, por exemplo, o IMAB5. Embora, né, tenha ali uma performance semelhante ao IFIX. Só que eu acredito que essa performance abaixo, por exemplo, desses índices
inflacionários não deve persistir por muito tempo. Por que que eu acredito que isso não deve persistir por muito tempo? Simples. Após a pandemia, a inflação nos Estados Unidos disparou. Então, você pode ver que até ali 2020, abril de 2020, a inflação dos Estados Unidos era baixa. Mas em 2021, 22 e até ali meados de 2023, a inflação nos Estados Unidos realmente ficou bem acima da média. Então, em junho de 2022, por exemplo, se você considerar os últimos 12 meses acumulados de inflação, os Estados Unidos apresentou inflação anual de 9,1%, então muito acima da média. Logicamente, essa inflação alta fez com que o governo norte-americano subisse drasticamente a taxa de juros. Então, a taxa de juros saiu de 0,25% ao ano para 5,5% ao ano. Logicamente, o preço desse ativo ele ficou estagnado. Logicamente, o preço do NN Rate ele não cresceu tanto. Veja que se a gente considerar a cotação ela saiu de $30 lá em 2021 para $42 agora em 2025. Beleza, Anderson, apresentou uma valorização de 40%, mas é uma valorização aquém do esperado. Por quê? Conforme você pode ver, é uma performance, por exemplo, inferior à média de longo prazo que esse rate apresenta. Então, por esses motivos, eu acredito que essa performance do NNN Rate deve melhorar ao longo do tempo. Por quê? O preço do ativo hoje está muito descontado em função, por exemplo, dessa inflação dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos que foi alta, o que fez, consequentemente, o governo subir a taxa de juros. Então, esses juros mais altos nos Estados Unidos fizeram os preços de alguns ativos cair e os rates são sensíveis à taxa de juros. Então, o preço dos rates, basicamente, não de todos, mas de alguns rates estão andando de lado nesse período. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o NN Rate. E se você analisar as métricas de valuation desse fundo, você vai ver que realmente essa diferença provavelmente não deve perdurar por muito tempo. Bom, o primeiro ponto que devemos destacar aqui é que é um rate que ao longo dos últimos anos apresentou um crescimento bacana de receita. Então, em 2018, por exemplo, a receita, esse rate era de $622 milhões anual. Isso passou para $906 milhões. Então, veja que todo ano é um rate que ele cresce receita. E não só isso, todo ano é um rate que ele cresce, por exemplo, EBITDA. Então, o EBITDA entre 2018 e 2025, ele saiu de $580 milhões para $848 milhões. O lucro líquido, e aqui não é nem o ponto principal a ser analisado em um rate, mas veja que o lucro líquido saiu de 257 milhões para $391 milhões. Então, veja que em termos de receita, veja que em termos de geração de caixa, em termos de geração de resultado, é um rate que ele apresenta crescimento ao longo dos últimos anos. E se você for analisar os dividendos desse rate, conforme você já viu anteriormente, os dividendos também têm crescido a uma taxa bastante interessante. Então, em 2016, por exemplo, o rate pagava 1,78 de dividendos. Em 2025, você viu que isso chegou a 2,40 de dividendos. Lá em 2016, o dividend yield era de 4,3%. E hoje o dividend yield é de 5,60% aproximadamente, conforme você viu. Mas por que o dividend desse rate hoje é maior? Simples, porque o fundo ele aumentou o crescimento de receita, aumentou o crescimento de dividendos e, ao mesmo tempo, o seu preço, se você for considerar os últimos anos, ele basicamente não moveu. Então, desde 2023, você pode ver que o preço desse rate fica ali entre $39 e $44. Então, é um rate que tem crescido dividendos, tem crescido os seus resultados e, ao mesmo tempo, o preço da sua cotação não tem andado. E isso fica claro, por exemplo, quando você olha os indicadores de valuation desse rate. Então, veja que, por exemplo,
o preço-lucro dele lá em 2016 era de 35, em 2025 foi de 19. 19. Isso porque o preço do ativo, praticamente conforme você pode ver ao longo dos últimos anos, se manteve estável e, ao mesmo tempo, esse rate ele tem crescido, resultado ele tem crescido, a distribuição de dividendos. Então, logicamente, esse índice preço-lucro ele cai. Outro ponto que chama bastante atenção aqui é também o indicador de preço-fluxo de caixa. Então, lá em 2016, esse índice era de 17, hoje é de 11. Então, mais uma vez, provando que realmente é um rate que tem crescido, tem entregado mais resultado, mas o preço não está andando. E, logicamente, você vai ver que os indicadores vai revelando essa situação. O mesmo acontece com o dividend yield. Então, lá em 2016, o dividend yield era de 2,8%. Veja que em 2025, esse dividend yield superou ali os 5%. Hoje está em 5,6%. Então, isso mais uma vez mostra que, por exemplo, os indicadores operacionais desse fundo, EBITDA, FFO, lucro, receita tem crescido, dividendo também tem crescido e o preço do ativo tem praticamente ficado estagnado ao longo dos últimos anos. Por isso, eu acredito que realmente esse ativo deve performar bem ao longo dos próximos anos. E claro, isso daqui não é um exercício de futurologia. O que eu estou dizendo é que hoje é um rate que apresenta bons resultados, apresenta um crescimento bacana de receita, de EBITDA, de lucro, de distribuição de dividendos, e o seu preço ainda não capturou esses resultados operacionais, esse crescimento registrado ao longo dos últimos anos. É isso, por exemplo, que está dizendo o indicador preço-lucro, é isso, por exemplo, que está dizendo o indicador preço sobre fluxo de caixa livre, e é isso que está dizendo o indicador de dividend yield. Então, analisando esses conjuntos de indicadores, o esperado é que este rate, ao longo dos próximos anos, com base nessa abordagem fundamentalista, apresente um crescimento na sua cotação. É claro, vou investir nele somente por conta disso? Não, eu vou investir nele porque acredito na tese de investimento para o longo prazo. Mas o que eu estou dizendo é que hoje temos uma janela aí onde o preço do ativo, na minha visão, está descontado ao que realmente deveria estar sendo negociado. E esse desconto hoje muito acontece em função da elevada taxa de juros lá nos Estados Unidos, beleza? Então, para a gente encerrar a análise do NNN Rate, você pode ver que é um rate que apresenta uma média de crescimento de dividendos de 4,1% e veja que ele tem um yield hoje superior, por exemplo, à média do mercado de varejo, muito em função do seu preço. E em termos de dividendos, vale destacar que é um rate que paga dividendo de forma trimestral. Então, a cada 3 meses, os investidores eles recebem os dividendos desse rate, beleza? E para você se tornar sócio desse rate, você, em tese, teria que investir $42,64 em cada ação. Mas, lá nos Estados Unidos, as ações elas são negociadas de forma fracionária. Então, você não é obrigado a comprar uma ação inteira. Você pode comprar meia ação, 0,3 de uma ação, 0,2 de uma ação. Então, não necessariamente você precisa desses R$ 228,98 para comprar uma ação desse rate. Então, se você converter os $42,64 para reais hoje, você precisaria desses R$ 228,98 para fazer o seu aporte. Então, como os ativos nos Estados Unidos, principalmente os rates, as ações são negociadas de forma fracionária, com valor menor ou inferior a isso, você consegue fazer a sua primeira compra, você consegue se tornar sócio desse rate. O que vai determinar o quanto você precisa depositar para fazer a compra de um rate é basicamente a sua corretora. Então, tem corretora que exige ali um depósito mínimo de R$ 200. Então, vai depender muito da sua corretora, mas não necessariamente você precisa
de R$ 228,98 para fazer a sua remessa para o exterior e comprar o seu primeiro rate, se você já não tiver rate na carteira. Então vai depender muito da sua corretora, beleza? Bom, eu uso, por exemplo, a Avni, mas aqui não é nenhum tipo de recomendação nem nada, porque hoje tem várias corretoras. Então, o Banco Inter tem a conta global, se eu não me engano, o C6 tem uma conta global. Enfim, eu uso a Avenue, mas tem, por exemplo, a Nomad, que também já oferece investimento em rate. Então, tem diversas opções, cabe ao investidor estudar e escolher a opção que ele se sente mais confortável em fazer os seus aportes em rates. E um outro ponto a se destacar aqui é que os dividendos distribuídos nos Estados Unidos são tributados a uma alíquota de 30%. Então, os dividendos distribuídos pelos rates sofrem a incidência de imposto de renda, que são recolhidos na fonte a uma alíquota de 30%. Esse é um outro ponto que o investidor ele tem que analisar antes de fazer qualquer tipo de investimento. Eu, levando em consideração o meu contexto, a minha situação, o meu planejamento de uma maneira em geral, para mim faz sentido ter investimentos em rates. É claro, não só em rates, mas também em stocks. Afinal de contas, temos várias empresas nos Estados Unidos que, pô, nem de longe a gente consegue, né, aqui na Bolsa Brasileira ou em qualquer outro lugar. Então, esse é um outro ponto que também você deve levar em consideração. Para quem que os rates faz sentido e para quem que não faz sentido? Na minha visão, para você que está montando a sua carteira de investimentos, que tem um horizonte de tempo ainda bacana, 10, 15, 20 anos, quem sabe 30 anos, vale muito a pena você considerar investir em stocks, considerar investir em rates. Agora, se você já é uma pessoa que já está mais na fase de utilizar os dividendos, por exemplo, para cobrir contas, para bancar o seu custo de vida, talvez não valha a pena você ter uma exposição a rates de uma forma significativa. Por quê? Você já está na fase de fruição, seus gastos precisam ser em reais. Então, se você tiver uma parcela significativa lá fora, lá no exterior, você vai ter que fazer a remessa disso de forma recorrente para o Brasil, e aí tem todos os custos envolvidos, né? Tem a questão do IOF, tem a questão da tributação dos 30% lá nos Estados Unidos. Então, são fatores que você tem que levar em consideração. Se você tiver um horizonte de tempo mais longo, você investe para o longo prazo, não tem a necessidade desse recurso no curto prazo, como é, por exemplo, no meu caso, vale a pena você ter, sim, rates na carteira e começar a receber renda passiva também em dólar. Agora, se você é uma pessoa que já está mais voltada para a fase de fruição mesmo, faz mais sentido você ter ativos que geram renda passiva aqui no Brasil. Mas isso não é uma regra que está escrita em pedra, porque isso vai depender do contexto de cada investidor. Ah, Anderson, esses investimentos que eu tenho lá fora, eu quero, por exemplo, deixar isso para a família. Então, é um outro tipo de abordagem. A depender do valor, devemos até considerar se isso deve ser feito na pessoa física ou se vale a pena abrir uma empresa para essa pessoa investir lá fora. Então, só para você ver que investir lá fora ou não vai depender muito do contexto de cada pessoa. No meu caso, hoje faz muito sentido eu investir, por exemplo, em rates lá fora. Só para deixar isso bem claro para todo mundo aqui, beleza? Bom, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E eu quero saber de você. Você investe em rates? Você tem rates lá nos Estados Unidos? Quais são os ativos que tem na sua carteira? Você tem esse rate na sua carteira? Me diga aí nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida também, por favor, mande a sua dúvida nos comentários que terei todo o prazer do mundo em te responder, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Valeu!